perto quero estar de ti, meu Senhor, e poder te adorar. Separação. Um desamparo emocional que hoje deixou marcas que nós não sabemos como vão se desdobrar com o tempo. Sim, porque uma criança, volto a dizer, ela não tem o filtro natural do entendimento. Os especialistas dizem, né, que um recém-nascido, quando ele é afastado temporariamente da mãe, aquilo é tão sofrido para a criança porque ela não tem noção de tempo. Não adianta você dizer no ouvido da criança, a mamãe vai sair, daqui a pouco ela volta. Não, ela não entende isso. Qualquer separação que existe é profundamente sentida. Para você entender de uma maneira ainda mais simples, os nossos bichinhos, por exemplo, eles não têm entendimento do tempo. Por que um cachorrinho seu comemora tanto a sua chegada se você só foi no mercado e voltou? Por que você vê tanta alegria naquela criatura lhe recebendo com algumas poucas horas de distanciamento? Justamente isso que eu estou falando. Não tem um entendimento do tempo, não sabe quanto tempo se passou. Não sabe que o tempo está passando. Quem administra o tempo precisa estar no exercício da razão. Um animal não tem razão. Ele pode até ter sentimentos, e tem, claro, sente. É claro que ele tem um nível de inteligência que nós podemos dizer, ele aprende coisas, ele é condicionado. O condicionamento é uma forma de inteligência ali, naquele caso, limitada, mas é. Mas, por não ter o entendimento do tempo, a sua volta é comemorada como se tivesse um ano que vocês não se vissem. A criança é assim. Por não ter o entendimento do tempo, ela sofre terrivelmente quando ela é afastada, quando ela é privada daquela que ela sabe que é o seu lugar de confiança. Tanto é que alguns segmentos da psicologia dizem que até uma certa idade a criança nem sabe se diferenciar do outro. Tamanha a simbiose com a mãe, ela não sabe que a mãe é uma outra pessoa. Ela interpreta a mãe como uma continuidade dela. Claro que depois ela vai sendo educada, ela vai percebendo que o mundo está de fora. Mas tudo isso repercute tanto dentro de nós. Eu tenho muito respeito por quem não crê em Deus. Tenho muito. É muito fácil a gente chegar e ficar, com perdão da palavra, vomitando as nossas regras, as nossas religiões, em cima de pessoas que têm dificuldade de acreditar. Você desconhece a história dela. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e cresceram desacreditando. Porque quando você desacredita no outro, quando você não tem confiança no outro, porque você passou por situações muito traumáticas, muito difíceis, como essa menina que ficou 3 meses longe da mãe, imagina o que ficou registrado no coração dessa criança. Quando você tem esses registros negativos, depois o crer em Deus pode ficar muito difícil para essas pessoas. Então tenho um profundo respeito. É por isso que a gente precisa tanto ter interesse pela história do outro para a gente poder entender o outro. Por que tal pessoa tem tanta facilidade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor? Minha gente, é o fruto, é o resultado de como foi criado, de como ela aprendeu a confiar em si, e que às vezes a gente pensa que é o lar perfeito que faz pessoas assim, não é não. Às vezes é o caos, às vezes é a dificuldade que gera a necessidade de reagir e de pensar, eu não tenho ninguém por mim e eu terei de ir à luta. Também tem gente que reage contrário, né? Ela foi completamente desprezada e a gente espera que aquela pessoa vá viver vítima a vida inteira e de repente não.
Ela toma consciência da sua própria história, descobre que ela pode, que ela vai buscar aquilo que não trouxeram para ela. Claro, e aí pode ser uma pessoa rancorosa, pode ser uma pessoa egoísta, pode se transformar numa pessoa mesquinha, que quer tudo para si. Mas dá uma olhada no passado das pessoas e você vai entender um pouquinho por que elas são assim hoje. O resultado da vida está aqui. O Fábio, que nasceu lá na cidade de Formiga, Minas Gerais, que cresceu lá na rua Marciano, Montserrat, que teve os irmãos que teve, os tios, os vizinhos, o pai, a mãe, os avós, todo mundo me influenciou. A escola que eu frequentei, os professores que passaram pela minha vida, os amigos, os coleguinhas de escola que tiveram influência sobre mim, tudo isso está aqui, registrado dentro de mim. E é este homem que precisa olhar no espelho e de vez em quando elogiar-se. Como uma forma generosa, sabe, de agradecer tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. Esse ser humano que você é, que tem uma história que muita gente desconhece, que às vezes até você desconhece. Vocês se lembram que quando eu lancei o biógrafo Rodrigo Alvarez lançou a minha história, no processo de pesquisa, como foi revelador para mim, como tinha aspectos da minha vida que eu não sabia. E que se eu não fosse biografado, talvez tivesse ficado no esquecimento ou no desconhecimento. Como ler a minha história contada por outro me ajudou. E como às vezes eu encontro pessoas que, pelo Brasil afora, falam: padre, como ficou mais fácil entender o senhor depois que eu li a sua biografia? Conheceu a minha história. Conheceu histórias que eu desconhecia até pouco tempo. Sim, só que talvez você aí, esteja me ouvindo, não tenha sido biografado como eu fui. Não tenha tido a oportunidade de alguém pesquisar a sua história. Mas por que você não faz isso? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje pode ser que no seu comportamento, no seu temperamento, lhe prejudique. Naquilo que você hoje ainda não sabe lidar. Naqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência. Ou então naqueles detalhes da sua história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes da nossa personalidade que se a gente não toma nas mãos, se a gente não cuida, a gente jamais vai saber se aplaudir. Porque o ser humano reconciliado, minha gente, é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com o que está alcançando. Sim, porque a vida não é perfeita, ela não é perfeita para mim, ela não é perfeita para você, mas nós precisamos dar conta dela. De alguma forma nós precisamos sobreviver a tudo isso. E essa sobrevivência, ela precisa ser entendida dia a dia. Não é um projeto que você pode jogar muito para longe, nem tampouco ficar olhando para trás. A lida com essa sobrevivência é diária. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que de bonito você já alcançou de você, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplauso, mas que quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Sabe, um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida, um descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou com a gente. Eu posso estar errando comigo, mas eu sei que Deus não errou comigo. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus fez, que me colocou aqui em essência. Sim, o meu pai pode ter errado comigo, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que influenciaram. Essas pessoas podem ter errado comigo e podem até ter prejudicado a minha compreensão do que Deus fez em mim.
E o erro dos outros não pode definitivamente me prejudicar e enxergar o acerto que Deus tem aqui. É por isso que a minha vida ela é marcada pela cura diária. Ainda hoje falávamos sobre isso. Como nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que nós vivemos, conscientes ou inconscientes. Para que a gente olhe para o resultado que está aqui, hoje, nesse dia, nesse horário, e você tenha condições de projetar a continuidade de tudo isso. Sim, o que Deus acertou, quando Ele me projetou, quando Ele projetou você, foi para que nós buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. E não é justo a gente viver de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Sim, o nosso estilo de vida às vezes pode prejudicar muito o garimpo de todas essas preciosidades. Às vezes nós vamos fazendo escolhas muito infelizes, muito superficiais, a gente vai colhendo muito pouco de nós, porque a gente vai se acostumando com a mesmice, a gente vai vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em ir buscar a nossa melhor parte. Eu tenho, graças a Deus, vivido um momento assim, meus conflitos estão todos dentro de mim, não estão resolvidos. Continuo enfrentando o pânico, sem medo de dizer. Continuo tendo as minhas crises pelas estradas do Brasil. Há momentos em que é mais difícil, há momentos em que está mais tranquilo. Todos os conflitos estão em mim. Mas eu tenho vivido uma liberdade interior que nada, mas nada, nada, nada pode ser mais precioso. Eu tenho vivido uma liberdade. Mais perto quero estar de ti, meu Senhor, e poder te adorar.